Shalom, pessoal que está entrando. Boa noite para vocês. Que a gloriosa paz do Senhor possa repousar sobre cada um de vocês que estão. Tem umas informações interessantes para compartilhar com vocês. Como sempre, falar de oração é algo simples, né? Shalom, pessoal. Praticamente um curso de intercessão, né, gente? Shalom, Douglas. O pessoal que estava ontem na live lá, ficaram com vontade de fazer jejum? Olha Deus. Fala, primo. Você que é bonitão. A Valentina que é bonitão. O curso vai ser top. Amém. Eu dormi com vontade. Pois é, gente. Quando a gente entende o propósito, né, do jejum, e a gente entende que Jesus espera que a gente faça, né? Jejum. Dá um cheiro nela por mim, primo. Ela tá muito bonitinha. Fica aí na live. Hoje nós vamos falar sobre algo muito básico da oração, mas que é muito importante, né? Talvez tenha gente que não saiba. Aliás, eu creio que muitos não vão saber algumas coisas. Vou falar coisas básicas hoje, muito importante. Vocês não estão percebendo, mas eu estou fazendo praticamente um mini curso de intercessão e oração aqui nesse mês, né, de julho, porque nós vamos entrar com um estudo profundo de intercessão profética agora em agosto, e eu queria ter dado base, né, para todo mundo. Então, estão registradas as lives aí, né? Hoje eu creio que é a 10ª live sobre oração só que eu faço, né? Com temas completamente bíblicos. Tá frio, irmã. Estou com a gola aqui em São Paulo, tá 10 graus, mas a sensação tá menor. Tá com uma sensação de 7 graus quase aqui. Deixa eu abrir um pouquinho. Tá osso frio aqui. Parece que no sul tá pior, né? Eu vi lá que tava nevando. Eu tava vendo os stories do meu amigo que mora em Gramado. Nem sei se ele tá aí, Josué. Mas eu vi os stories dele, já tava nevando, né? Tem alguém do Rio Grande do Sul aí, gente? Aqui tá 3 graus. Uau! Curitiba, né, Elizabeth? Terrível aí, que frio. Acho que o pior frio que eu senti na vida foi em Curitiba. Florianópolis. Enquanto o pessoal vai entrando, pessoal, nós vamos enrolar, nós vamos começar já a conversar. Hoje eu quero que a live seja simples, didática e vai ser um aprendizado incrível. Eu diria, de tudo que eu ensinei para vocês, hoje é o mais primordial. Viu?
E aí, Du? Duvido você ficar na live. Salvador, uma brisa suave. Que inveja. Meu Deus. Eu gosto de calor, gente. Eu diria que hoje é a live mais primordial no sentido de colunas, fundamentos e base, né? A gente tem que saber quais são os tipos de oração para... É como se a gente entrasse num relacionamento com alguém e saber o que conversar. Estamos aqui. E o que? Manda beijo pra Yuka! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de oração. Claro que eu vou citar o secreto, né, gente? A live do secreto. Enquanto vocês estão aí, gente, dá pra vocês mandar pra mim o aviãozinho lá com umas 10 pessoas? O pessoal tem que ser avisado, né? Vamos treinar esse povo a orar. Se você fez já, então você já deve ter ouvido o que nós vamos conversar hoje. Pastor Paulo Bento, Deus abençoe, pastor. Prazer ter você aqui na live, né? Hoje nós vamos falar também de algo muito interessante. Me pediram tanto para falar sobre isso, e eu tinha até conversado com Jesus, né? Falei, olha, eu não vou ficar falando sobre aquilo que não é de Deus, não. Vamos falar só o que é Bíblia e o que a Bíblia fala sobre oração. Gente, tem tanto, mas tanto tema, tanto texto para falar sobre oração, né? Eu poderia fazer mais uns 3 meses aqui de live falando sobre essa oração, né? Cada dia pegar uma oração. Vocês sabem que, quem sabe, eu faço semana que vem ainda, né? Uma live sobre oração. Ali no texto de 2 Crônicas 20, aqui no texto de Josafá, ele faz uma oração antes de receber aquela bênção, né? A bênção de Israel só adorar e o povo, as 3 nações lá do outro lado do vale, se degladiar e se matarem. O segredo está na oração que ele faz. E existem tantas situações importantes para se entender, né? Tantas mensagens proféticas para se tirar daquele texto, são incríveis. Quem sabe, né? Eu faço uma live para falar só sobre aquele texto da oração de Josafá. A gente nem imagina, mas, gente, as orações que Moisés fez ao Senhor, as orações que Davi fez, as orações que Abraão fez. A gente tem a oração de Ana, a oração da mãe de Samuel. Existem muitas lições que a gente pode tirar, né, sobre oração. Até agora a gente ensinou fundamentos daquilo que Jesus ensinou sobre oração, né? E hoje eu, não de forma diferente, vou continuar ministrando sobre Mateus 6,6. E eu quero ensinar para vocês sobre tipos de orações e aquelas orações que não devem ser feitas, né? Muitas vezes a gente confunde algumas intimidades aí que a gente tem com o Senhor e acha que a gente pode fazer algo que é ilegal, né? Não, eu ensinei algo que é legal da outra vez lá, que se deve fazer. Agora, existem situações que são completamente contrárias ao caráter de Jesus, que não devem ser feitas. Deus nunca ouviria uma oração contrária, né? Eu queria conversar com vocês, que é um tipo de oração que é feita por pessoas que não conhecem a palavra, que desconhecem o caráter de Deus e acham que estão orando, mas na verdade estão amaldiçoando. E nós vamos conversar bastante sobre isso. Vamos orar então? Vamos entregar essa live para Jesus. Quem está chegando aí, manda um aviãozinho aí para umas 30 pessoas, tá bom? E nós vamos conversar sobre os tipos de oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento. Eu entrego essa live nas tuas mãos, pedindo que o Senhor venha falar com cada um de nós e pedimos agora que o Senhor cele este ambiente. Em nome de Jesus, proteja a gente, papai, de uma forma muito poderosa. O ambiente que nós estamos seja protegido pelos teus anjos, pelo teu sangue, parede, teto, chão, portas, janelas. A gente pede a tua presença agora, Senhor. Eu invoco agora
o Teu nome, a Tua presença. Queremos dizer que este ensino pertence ao Senhor, então que o Senhor tome a frente, que o Teu Santo Espírito possa falar de maneira abundante, poderosa, que o nosso coração seja liberado agora para entender. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, a nossa mente, e que a semente que vai ser lançada possa ir naquela terra profunda, onde vai gerar um crescimento 30, 60, 100 por 1, como diz a Tua palavra. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor, que é o semeador, sempre está disposto a semear. A Tua semente, ela é poderosa, Deus, e que possa frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Que possamos hoje aprender com o mestre dos mestres, que é Jesus. Por isso eu entrego e consagro essa live a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o melhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de oração. E que eu Te peço que o Senhor nos surpreenda hoje, colocando um pouquinho mais de temor e amor em conversar com o Senhor, em estar no secreto, em estar em intimidade, Papai. Que eu não fale por mim, mas que eu fale daquilo que o Senhor tem ensinado, que eu tenha provado, que seja a verdade no reino espiritual. Pai, abençoa, Senhor, cada lar. Eu oro agora para que aonde há opressão, aonde há tristeza, aonde há depressão, aonde há medo, aonde há ódio, discórdia, aonde há briga, qualquer situação que não glorifica o Teu nome, que o Senhor entre com providência, Senhor, em cada lar. Eu oro, intercedo agora, que não seja apenas um ensinamento, mas que o Teu poder possa alcançar cada casa. Eu oro por cada casa agora, Papai. Abençoa cada lar. Em nome de Jesus, envia os Teus anjos agora para limpar, Deus, o ambiente, a atmosfera, que seja uma atmosfera do Teu amor, que seja uma atmosfera de perdão em cada lar, que seja uma atmosfera de vida em abundância. E se há enfermidade em algum lar, Pai, nós intercedemos agora, envia os Teus anjos para limpar, tirar toda a enfermidade. Cura, Senhor Jesus, tira a enfermidade. Tira, Senhor Jesus, a tristeza gerada pela enfermidade. Aqueles que estão enlutados, Pai, tem tantas famílias que perderam seus entes queridos. Nós pedimos agora que haja o conforto do Teu Santo Espírito em cada família enlutada. Que haja a alegria do céu para que essas pessoas possam permanecer firmes. Em nome de Jesus. Nós intercedemos, Pai, sela essa palavra, em nome de Jesus, faz isso, Papai, aqueles que estão com dores no corpo, leva os Teus anjos agora para tirar setas, tirar, Senhor Jesus, os incômodos, os pesos nos ombros. O Senhor está fazendo isso agora, receba em nome de Jesus cura, amém? Você vai começar essa live leve, em nome de Jesus. Pai, traga quem tem que vir para essa live hoje, em nome de Jesus, eu agradeço. Queridos, nós vamos falar hoje sobre os tipos de oração, tá bom? Por que nós temos que saber sobre os tipos de oração? Imagina o seguinte, em um relacionamento que você tem entre uma grande amizade, você não fica pensando o que falar. Porém, como que funciona com um ser que você não vê? Porque é pela fé, ok? Deus é Espírito e a palavra fala que é necessário que Ele seja adorado em Espírito. Da mesma forma, quando você vai orar, você entra em Espírito na presença de Deus. Você é corpo, alma e Espírito, certo? E de alguma forma a gente precisa conhecer como se relacionar com Ele. Com o tempo, fica natural. Mas nós precisamos saber quais tipos de intercessão, de oração que tem. Eu quero dizer para vocês, intercessão, que a gente quando fala assim, nós vamos fazer um curso de intercessão. Intercessão é um tipo de oração. Então nós temos feito lives, essa é a 10ª já desse mês sobre oração, para falar sobre oração. Hoje que eu vou inserir o tema sobre intercessão. Vocês estão ligados? Já pararam para
pensar nisso? Que até agora eu não falei sobre intercessão. Eu não sei se vocês perceberam, né? Hoje eu vou inserir o tema intercessão. Por um motivo. Nós vamos em agosto fazer um treinamento em forma de estudo, em 12 aulas sobre intercessão profética, né? Como que podemos mudar situações, ambientes, como a gente pode discernir o que está acontecendo no reino espiritual e através da oração e intercessão mudar, intercessão profética. Então, todas essas lives nós baseamos o que é oração, que tem a ver com relacionamento. Ontem nós terminamos essa fase das orações falando sobre jejum e oração. Semana passada nós falamos sobre oração em línguas. Nós falamos sobre oração humilde, sobre oração do justo, não é? Hoje nós vamos inserir os tipos de oração. E intercessão é apenas um tipo. Porém, eu diria que aquilo que o Senhor nos deu de poderoso. É uma arma poderosa para mudar situações nessa terra. Então eu não poderia começar essa live ensinando vocês o seguinte. A palavra, do Senhor diz que quando o Senhor morreu na cruz, o sumo sacerdote, que é Jesus, nos deu ou nos trouxe de volta uma nomenclatura, que é nomenclatura de sacerdotes. Então, eu preciso estabelecer isso com vocês, tá bom? Quando o Senhor colocou Adão e Eva no jardim, o Senhor deu a terra para que Adão e Eva cuidassem. O Senhor disse assim, tenha domínio sobre tudo, né? Então Adão, inclusive, como ele era o dono, Deus deu de presente. Sabe um pai que dá um presente para o filho, deu um carro para o filho? Então, Adão recebeu a terra de presente. Então ele pôde nomear o nome dos animais, nome de planta, nome de fruto. Foi Adão que deu nome para tudo, certo? E ele era o quê? Sacerdote sobre a terra. O que é um sacerdote, gente? Aquele que tem autoridade sobre alguma coisa. Por exemplo, os pais de uma família, o marido e pai, ele é o sacerdote de uma família, porque ele tem autoridade sobre a esposa e os filhos. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Quando Adão pecou, ele pecou porque foi enganado. Satanás usurpou a autoridade de ser dono, certo? E aí não foi mais do homem a autoridade. Satanás começou a enganar, usurpando a autoridade. Como que eu posso provar isso para você? Antes de Jesus morrer na cruz, o capiroto sem noção foi para Jesus lá no deserto e falou assim, ele queria que Jesus passasse os processos e recebesse a autoridade usurpada sem ser limpa. E falou assim, levou Jesus lá depois dos 40 dias, aí Satanás, diz a palavra, que levou Jesus lá no alto do pináculo e disse assim, tá vendo? Todos estes reinos deste mundo, eles me pertencem. Imagina, o capiroto falando pro Criador. Olha que audácia. Tá vendo? Como se ele dissesse assim, tá vendo, tudo que você criou? Eu conquistei tudo isso aqui. Claro que enganando. Eles me pertencem agora. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou tudo. Você quer? Ele queria que Jesus passasse por cima dos processos e recebesse a autoridade daquilo que Satanás tinha. Satanás estava falando, se você me adorar, eu te dou tudo. Só que existe um princípio no reino espiritual. Aquele que você adora se torna o seu Deus. Imagina Jesus trocando o Deus Pai pelo Satanás. Jesus nunca aceitaria, né? E aconteceu.
quando Jesus morreu na cruz, o sangue perfeito dele nos deu a oportunidade de tomar de volta a autoridade. Tá bom? Se vocês entenderem isso, vocês vão entender o poder que tem a intercessão de um sacerdote. Agora, o sacerdote é só homem? Não, gente. Qualquer filho, qualquer filha foi constituída, como diz Pedro, como reis e sacerdotes. Amém? Satanás não tem mais nada. Nada é dele. Tudo que ele consegue ainda é enganando. Então, se eu tomar a posição de filho, rei, sacerdote, como somos, lembrando que Deus deu por herança para Jesus tudo. A palavra fala que a Jesus pertence tudo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Todo poder, todo governo, todo senhorio, todo reinado pertence a Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Tá claro? Nós que somos filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos a nomenclatura de co-herdeiros. Ele é o herdeiro, eu e você somos co-herdeiros de todas as coisas. Tá, eu estou explicando todas essas coisas por quê? Para sempre, muito bem, Douglas. Somos co-herdeiros com Jesus para sempre. Ele, por tanto amar, resolveu compartilhar a herança dele com os filhos de Deus, com os seus irmãos mais novos, né? De acordo com a palavra, Jesus é o primogênito e nós somos os irmãos mais novos de Jesus. É uma das nomenclaturas, ok? Somos filhos do Eterno. Ele deu tudo por herdeiro, Jesus, e Jesus nos fez cordeiros. Amém? O que são esses cordeiros? Então, se nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, ele nos fez sacerdotes. Por isso que lá na profecia, que é o tabernáculo de Moisés, que é uma grande profecia, aquilo estava anunciando que aconteceria, tinha o quê? O sumo sacerdote e os sacerdotes. O sumo sacerdote era a figura de Jesus, e os sacerdotes ministravam com o sumo sacerdote. Hoje eu e você podemos ministrar, ou seja, podemos adorar ao Abba através do sumo sacerdote. Tudo no nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Satanás não tem mais nada. Tudo pertence a Jesus. Aí o que ele fez? Ele nos deu de novo. Da mesma forma que o Abba deu para Adão e Eva cuidar, e ele perdeu porque foi enganado, Jesus pegou tudo de volta e entregou para a gente de novo. Qual é o poder da intercessão? O poder da intercessão é: não há nada que eu possa fazer para lutar contra um ser como Satanás e as suas capirotadas. Mas existe alguém que está disposto a fazer algo por nós. E ele faz quando eu peço, porque eu tenho a autoridade de sacerdote. Você está entendendo? Ele não ouve qualquer pessoa. Ele ouve um sacerdote ou uma sacerdotisa dele. É isso que nós precisamos entender. Qual que é o poder da oração? A oração move a mão de Deus. A pergunta é: se Deus mover a sua mão, quem que não vai se prostrar? Quem que não vai obedecer? Quem que não vai fazer o que ele manda? Vocês estão entendendo? Fizemos lives do começo do mês até aqui explicando qual tipo de oração então o Abba ouve dos seus sacerdotes. Hoje eu quero explicar para vocês. Existe um relacionamento que nós devemos ter de acordo com a palavra de Deus, certo? Existem tipos de orações que podemos fazer, não é uma só, e eu queria explicar quais são, tá bom?
Então vamos falar de relacionamentos? Então vamos lá. Eu, como um bom ativador do secreto, vou falar de secreto, tá bom? Poderia falar de outra forma, mas me aprove Deus de falar sobre o secreto. Opa, peraí. Me aprove falar desta forma, ok? Então vamos lá. Mateus 6,6. Entra no teu quarto em secreto e ora ao Senhor em secreto e Ele te responderá, né? Lá quando diz sobre a mesma coisa sobre Jesus, quando você orar em secreto, Ele vai te responder publicamente. Vamos lá. É muito chato quando nós chegamos na presença de Deus e a gente, de uma forma muito mal educada, começa a pedir, e pede, e continua pedindo. Isso é coisa de criança, né? Então, primeira situação que a gente precisa entender quando a gente entra no secreto, ou quando a gente entra na presença de Deus, existem 3 coisas que não podem faltar no nosso relacionamento antes da oração, tá bom? Não esqueçam disso. Antes da oração, sempre precisa vir a adoração. Precisa vir o louvor ou a gratidão. Wesley, você já falou sobre isso, mas eu preciso fundamentar, tá bom? É muito chato quando nós chegamos em um lugar e as pessoas, elas, ao invés de se relacionar, eu nem disfarço. Olha, preciso muito da tua ajuda, tal. É desconcertante, né? Assim, às vezes até fecha o coração de conversar com tais pessoas que só sabem pedir. Então imagina você entrando, achando que está entrando no secreto, né? Para um relacionamento, e você só começa a pedir. E eu quero dizer para você, oração de petição, né? O que é um nome meio bonito, culto, né? Oração de petição. É um tipo de oração. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Amigo faz isso um com o outro. A gente tem liberdade, né? Com aqueles que nós temos intimidade. Mas não dá pra gente só pedir. O Senhor, Ele tem um caráter digno, uma presença digna de ser adorada. Então, anotem aí, tá? 3 coisas que nós precisamos fazer antes de entrar na presença do Senhor. Primeiro, adoração e louvor. Nós temos que estabelecer essa diferença, tá? A adoração é quando nós começamos a cantar, pronunciar situações daquilo de quem Ele é. Quem que é Deus? Né? Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele é Jeová Jireh, Ele é o provedor, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo. E aí eu poderia ficar aqui a noite inteira falando tudo que Deus é. A adoração é o que Deus é. Amém? Outra coisa que nós podemos fazer quando nós entramos na presença de Deus é louvá-lo. O que é louvar? É diferente de adorar. Louvar é quando você ministra ao coração dele daquilo que ele faz. E aquilo que ele faz é muito lindo, é muito bom. O que ele faz? Por exemplo, ele morreu na cruz. Ele derramou o sangue precioso. O Abba enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que mais que ele fez? Ele, todas as manhãs, faz que a misericórdia se renove por nós. Vocês estão entendendo? Então, existe essa diferença entre adoração e louvor. O que é exaltar? Olha, como que eu posso explicar isso?
Exaltar é como se fosse uma sub-adoração, um sub-louvor. Exaltar, ele está mais conectado com o nosso ânimo do que com um tipo, tá? Adorar é por aquilo que ele é, exaltar por aquilo que ele faz. Qualquer coisa que fuja disso, no sentido de vertical, ok? Nós, para o coração dele, não é mais nem adoração nem louvor. Exaltar tem a ver com o nosso ânimo, com a alegria, ok? Com o ímpeto. Então eu posso exaltar adorando com ímpeto, eu posso exaltar louvando com ímpeto. Exaltar tem a ver com euforia, exaltar tem a ver com o nosso estilo de ânimo, ok? Aí tem júbilo, tem celebração, né? Isso tem a ver mais com uma aula de adoração, tá bom? Que não vem ao caso aqui. Mas eu queria ensinar, porque tanto a adoração quanto o louvor não depende de uma música. A adoração e o louvor depende do estado de espírito que você tem em trazer palavras ao Senhor daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz, ok? Uma terceira coisa que nós temos que fazer quando nós entramos na presença do Senhor são palavras de gratidão, tá bom? E eu vou dizer para vocês, a gratidão abre portas, a gratidão chama a atenção do Eterno, a gratidão chama a presença, a gratidão abre o favor do Senhor, amém? Não pode faltar o estilo da gratidão em nossa vida. Tem gente que acha que não tem motivos para agradecer, mas eu vou te dizer, o maior engano é achar que não há motivos para agradecer. Mesmo que você se sinta o pior verme, o mais rejeitado, o mais desprezado, isso é só um estado de espírito momentâneo que você está passando, da qual você não consegue enxergar mais nada sem ser as suas feridas. Mas acima disso, existe um Deus sentado no trono, que permanece no controle, que enviou o Filho para morrer na cruz. Ele permanece santo. O nome dele é amor, porque Deus é amor, né? Então, acima da nossa vidinha, do nosso ego, existe um Deus que permanece soberano no controle e tudo que acontece está debaixo do controle dele. Então, a gratidão precisa fazer parte de um estilo de vida de filhos maduros. Então, vocês entenderam? Antes de eu falar no relacionamento de oração, qual que são as características que precisam haver? Primeiro, adoração. Segundo, louvor, gratidão. E elas não precisam estar nessa posição, primeiro, segundo, terceiro. Tá bem? Você pode estar livre, você pode agradecer, depois adorar, depois louvar, você pode só louvar, você pode só agradecer, só adorar, pode fazer os três, pode pular, pode dançar, pode gritar, pode cantar. Aonde está o Espírito Santo de Deus, tem liberdade. Você no seu secreto, ninguém vai ficar olhando para ver se está feio, se está bonito, né? Eu geralmente, quando entro no meu secreto, eu costumo dizer, né, para os meus discípulos, e para quem eu tenho ensinado, eu sou um cara muito duro para chorar em situações naturais, né? No nosso plano terreno aqui. Eu não choro muito, dificilmente eu choro. Mas eu sou um cara que chora todos os dias. Na presença do Senhor, vem a presença, eu já choro, né? Então, às vezes, na nossa cultura é meio ridículo ficar chorando muito, né? Mas eu gosto de chorar sozinho com o Senhor. E não é não é choro de tristeza não, viu? Porque é como se a presença dele causasse isso em mim. Ele vem e daqui a pouco eu estou chorando. Quantas lives vocês não viram que eu já iniciei chorando? Eu estava limpando os olhos. Porque a presença dele faz isso, né? Então, é muito chato chegar na presença de alguém e já sair pedindo. Isso é atitude de um filho, sacerdote, rei, né? Constituído príncipes e princesas, constituídos pelo sangue do Cordeiro, sair pedindo logo de cara ou já intercedendo? Eu diria que é falta de educação. Amém? Oração precisa começar com adoração, ou louvor, ou gratidão.
Pegaram essa parte? Passada essa parte, vamos para os tipos de oração. Primeiro tipo de oração que eu queria ensinar para você é como se você pudesse orar por você mesmo. Você pode orar por você mesmo? Pode. Inclusive o Senhor ensinou, né, na oração do Pai Nosso. Eu já fiz esta live sobre a oração que Jesus ensinou. Por exemplo, é muito natural que você ore para que o Senhor te livre da tentação. Por exemplo, é importante que você ore. Senhor, me livra do mal. Né? Agradeço pelos acidentes que o Senhor me livrou. E eu nem sei deles. Obrigado, mas Senhor, continua me livrando do mal. Então, o primeiro tipo de oração é aquela oração que você faz por você mesmo. É completamente possível, ok? Ela deve acontecer. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha audição pela tua voz, dá-me revelação da palavra quando eu leio, né? Ou pelas necessidades, você pode pedir, gente, eu diria que você pode pedir o que você quiser para o Senhor, desde que não seja pecado. Amém? Amigo pede de tudo, seja usado, peça mesmo. É o primeiro tipo de oração, não que tenha que ser nesta ordem, ok? Mas é um tipo de oração, você orando por você mesmo. E aí, nesta oração, a gente chamamos de oração de petição. Natural, possível. Tudo que você pedir com fé, diz a palavra, Ele vai dar. Ok? E Ele fala assim, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Isso mesmo, ora por proteção, ora o Salmo 91. Né? Eu vou falar sobre a oração através da palavra, né? Vou pincelar aqui. Daria uma live só para ela também. Pede armadura, isso, pede proteção. Senhor, me reveste da armadura. Senhor, blinda os meus ouvidos para que não desça ofensa no meu coração. Amém? Você pode fazer o segundo tipo de oração, hein? Uma oração de consagração. O que seria uma oração de consagração, gente? Vocês têm noção do que seria uma oração de consagração? É o seguinte, geralmente ela é aliciada ou aliada com jejum, mas nem sempre você precisa fazer jejum. Eu expliquei isso ontem, tá? É bom que faça, mas você pode fazer uma oração de... A oração de consagração, ela está extremamente ligada em você perceber e discernir a vontade de Deus para a sua vida ou para a sua comunidade ou para a sua casa, para a sua família. Por exemplo, alguém chega para você assim e fala assim, por exemplo, Wesley, ora por mim, eu preciso entender se isso é de Deus ou não. Tá pedindo o quê? Para saber se é da vontade de Deus, né? Tudo o que está ligado a fazer a vontade de Deus é em consagração. Ou seja, você ora consagrando a sua vontade para que seja a vontade de Deus. Isso se chama oração de consagração. Amém? Ela é muito importante no nosso dia a dia. Esse tipo de oração precisa estar presente, constante no nosso hábito de oração. Pedir a vontade de Deus ou do Pai era o que Jesus fazia constantemente. Jesus dizia assim, ó, eu não faço nada a não ser fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. A vontade do meu Pai é a minha verdadeira comida. Eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Isso é consagração ou não é? Né? A gente canta a música, mas nem sempre é verdade, né? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. O que é consagrar, gente? Consagrar é entregar tudo que eu tenho e todas as minhas vontades e desejos para que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Amém? Eu creio que vocês estão anotando aí, né? Então, primeira foi oração de petição. Eu posso pedir o que eu quiser, desde que esteja respaldado na palavra. Segunda, oração de consagração, pedindo
que o Senhor nos dê revelação e discernimento da vontade dele. Amém? Por exemplo, você vai comprar uma casa nova, você vai comprar um carro novo, você precisa investir o seu dinheiro em algum lugar, eu não sei o que é. Tudo, faça uma oração consagrando ao Senhor, entregando para que Ele dê o conselho dele do que Ele acha. Ele vai falar, Ele é o mais interessado, que a vontade dele seja estabelecida. Amém? Outro tipo de oração que nós precisamos ter no nosso cotidiano, no nosso hábito, chama oração de entrega. O que é uma oração de entrega? Salmo 37, né? A oração de entrega ela é muito importante, principalmente para quem está passando situação difícil. A oração de entrega, ela não é fácil, tá? O cuidado de Jesus, ele é muito mais poderoso que o nosso. O cuidado de Jesus, ele é potente. Só que nem sempre vem no tempo que nós queremos. A oração de entrega é confiar a Deus, ok? Uma preocupação, uma ansiedade, uma situação geralmente que passou saiu da nossa mão, a gente não tem como cuidar mais, né? A vida de filhos, vida de pessoas, né? Alguém vem me perguntar assim, Wesley, ora por mim que eu estou querendo sair da minha igreja. Isso é um tipo de oração que essas pessoas têm que fazer, entregar para Deus. Parar de ficar cuidando e querendo entender se é ou não é para sair. Eu diria, entrega para o Senhor até Ele falar. Não fica cuidando. Ou não fica ouvindo pessoas. Principalmente, se você for ouvir alguém que está dentro da sua igreja, pode ser que você vai ouvir aquilo que a pessoa quer, né? Por exemplo. Então, essa oração de entrega é você parar de ouvir o barulho ao redor e você só entregar para o Senhor e começar a ouvir o que Ele tem a dizer. Entrega o cuidado. Geralmente nós fazemos isso com situações que nós não temos mais o que fazer. E o Senhor, Ele estabelece muitas vezes essas situações ao nosso redor para nos testar, para nos provar. Essa oração de entrega, ela agrada demais o coração de Deus. Salmo 37 fala muito, né? Se você vê lá, né, os 4 verbos usados nos 7 primeiros versículos, né? É confiar, deleitar-se, que é alegrar, né? Entregar e descansar. São 4 verbos. Então, a oração de entrega deve ser confiar, se alegrar, ok? No sentido de, Paulo diz, né? Alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E ele disse isso quando ele estava preso. Alegrem-se sempre. Confie, se alegre, entrega e descansa. É esse tipo de oração que eu estou citando para vocês. Precisa fazer parte do nosso cotidiano. Próximo tipo de oração, né, que eu queria colocar para vocês é orar a palavra. Muitas vezes a gente não sabe como orar, tá? E quando a gente ora a palavra de Deus, lembrando que tudo, gente, é tão lindo pensar nisso. De Gênesis a Apocalipse, todas as palavras, elas foram inspiradas por Deus. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda escritura foi inspirada por Deus. Mas quem escreveu isso foi um homem. Gente, quem fala isso é porque não conhece o Senhor, tá bom? Então, quando nós lemos a palavra, você está citando o que saiu da boca de Deus. Amém? Seja a situação que for, seja na alegria, seja na tristeza, seja na doença, seja na morte, seja na comemoração, aonde for, dá para orar a palavra. Orar a palavra é incrível e daria uma live só para isso, ok? O poder que há em orar a palavra é só o poder de uma espada afiada que sai da boca de Jesus.
Quando nós vemos Apocalipse 1, que descreve qual é a figura, eu diria que é assombrosa aquela figura, né? Ela causa medo, né? O cavaleiro do cavalo branco, que tem os seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos são brancos, tem um manto tingido de sangue, ele tem uma espada afiada que sai da sua boca, que tem 2 gumes. Lembra disso? Que é a figura de Jesus. O que seria essa espada afiada que sai dessa boca? Quando nós lemos a palavra em voz alta, é a espada afiada que sai da boca de Jesus. Ela é cortante. O que está na frente ela corta, o que está errado ela discerne. Ela traz a verdade, ela traz luz. Quando João explica quem é Jesus, ele começa falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele fala de 2 coisas, principalmente no capítulo 1. Ele fala que Jesus é o Verbo, e depois ele fala que Jesus é a luz do mundo. Então, a espada, quando nós oramos a palavra, nós estamos trazendo luz, verdade e a unção de criação. O que é unção de criação? Sabe quando você tem que deletar o seu computador? Como eu falo, resetar que fala? Você tem que resetar todo o seu computador e tornar ele como original de fábrica de volta. Apaga tudo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar ou não entenderam ainda? Quando a unção do Criador vem, ele traz aquilo que é original, aquilo que é o primeiro, aquilo que veio antes de tudo, aquilo que criou todas as coisas, a essência original de tudo. Quando você declara a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, você estabelece aquilo que, tudo que está aqui, prestem atenção, essa é a verdade. O resto é resto. Vocês entendem que poderoso que é orar a palavra? É isso. Você traz a originalidade do reino de Deus, aquilo que é primeiro, exatamente, resetar e formatar. Quando você ora a palavra de Deus, você começa a formatar o ambiente. Aonde tem morte, existia morte quando o Senhor criou alguma coisa, então a morte vai ter que dar lugar para o quê? Para a vida, porque o original é vida. Existe enfermidade aonde Deus criou as coisas, não existe, então a enfermidade sai fora. Na criação não tem enfermidade. Vocês estão entendendo? Orar a palavra traz o verbo. O verbo estava com Deus. Ele era Deus. Ele é a luz do mundo. Ele traz aonde tem mentira, aparece tudo. Uma dica para vocês. Se há mentira no lugar, se há pessoas que não abrem aquilo que fizeram, estão mentindo, começa a orar a palavra. Ora a palavra, ora a palavra e ora mais a palavra, ora a palavra. Por quê? A espada, ela discerne o quê? As intenções, a motivação do coração, como está em Hebreus 4:12. Ela tem 2 gumes, ela discerne a alma. Aonde tem mentira. Vocês estão entendendo? É isso mesmo, gente. Compartilha essa live aí. Pastor Johnny. Aonde nós declaramos a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. A originalidade, o início de todas as coisas, a unção de quem é primeiro começa a vir. Aleluia! Glória a Deus. Um outro tipo de oração que nós podemos praticar, que é a que eu falei semana passada, é a oração em línguas, certo? Esse eu diria que é um presente da parte de Deus, porque a palavra fala que nós não sabemos orar. Gente, muitas vezes às vezes tem coisas acontecendo ao nosso redor que a gente não entende, tá? Eu vou dar um exemplo aqui e eu não vou contar quem, ok?
A gente conta o caos, mas descobre o santo. O reino espiritual, ele é invisível aos nossos olhos. E não vem me dizer que eu tenho visão aberta, eu vou... É muito, 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 muito difícil a gente saber tudo. E muitas vezes a gente ora, vamos supor assim, o reino espiritual, o capiroto como enxerga tudo, ele vai amarrando tudo. Vamos lá, de 0 a 100 tá tudo amarrado. Aí eu começo a orar e discernir. Eu desamarro 1, desamarro 2, desamarro 3, desamarro 4, oração 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achei que eu estou estourando no norte. Só que tá tudo amarrado até o 100. No sentido de opressão, tá tudo preso, as coisas não andam, os papéis que tem que sair não saem, né? Aí a gente achando que a nossa oração, que é da nossa consciência, daquilo que a gente sabe, a gente orou até o 10 e achar, agora vamos esperar Deus fazer o resto. Querido, no reino espiritual você vai ter que fazer o 20, 21, 22, até chegar no 100. E aí como que você faz? Existe um presente que Deus nos deu, que chama oração em línguas. Quando você começa a orar em línguas, você foi até o 10, né? Aí de repente... O Espírito Santo que sabe orar, que conhece todas as coisas, que conhece tudo que está amarrado, que conhece tudo que está preso. Gente, eu estou dando aqui uma ilustração, ok? Tudo bem? Não é dessa forma que acontece. Eu estou dando uma ilustração de forma extremamente didática para você entender o que é oração. Nada acontece sem oração. Deus, ele resolveu agir através da oração. Ele deu na nossa mão para cuidar e aí... Ele espera a gente orar para ele poder fazer. Se você não orar, nada acontece. Aí a gente começa a orar, ele começa a agir. Mas o Wesley, e se eu entregar tudo na mão de Deus, ele não faz? Ok. Existe isso? Existe. Mas nem sempre Deus permite que seja dessa forma. Deus, eu entrego tudo na sua mão. Cuida, tá bom? Não é assim que funciona sempre. Isso é um tipo de oração. E quando Deus quiser cuidar, Ele vai cuidar. Mas Ele espera que você tome a atitude de oração. Aí o que acontece? Lembra que eu falei? Tá tudo amarrado de 0 a 100. Aí você vai e ora, porque você sabe, descobriu, teve um discernamento aqui, teve um sonho profético aqui, entendeu o que aconteceu, não sei o que, aí você ora até o 10. E aqueles 90 que faltaram para desamarrar? Deus, eu não sei orar. Ora por mim. De repente a língua muda e vai para outro lugar, começa... Quem não acredita em língua, gente, sinto muito. Já semana passada eu fiz lá a live sobre as línguas, tá bom? Vocês estão entendendo? E aí você começa a orar em línguas. E de repente, a palavra fala, Paulo fala, que quem ora em línguas não fala a não ser com Deus. Por isso que Paulo fala, não é para você ficar falando em línguas na igreja para todo mundo ver. Tem mais cara de farisaísmo isso, né? Oração em línguas é pro secreto. Se falar no meio do povo, tem quem traduza. Né? Aí você começa, aí desamarra o 11. Desamarra o 12. Daqui a pouco o senhor vai desamarrando, daqui a pouco acontece. Tá tudo liberado no reino espiritual. Porque você começa a mover a mão de Deus através da sua oração. Vocês entenderam? Como a gente precisa entender os tipos de orações? Meu Deus, é forte, hein? Vamos para outro tipo de oração agora? A oração que eu quero ensinar para vocês agora é a oração de intercessão. Olha, entramos na oração de intercessão. O que é interceder, gente? Pedir algo em favor de alguém. A intercessão nunca é por mim mesmo, tá bom? A oração de intercessão, ela tem a ver com o coração de Deus, o coração de Jesus. Jesus, ele era um cara empático. Ele era um homem empático. O que é empatia? É eu me colocar no lugar das pessoas, saber o que elas precisam e ter misericórdia por elas. Amém? Eu acho que essa é a live mais preciosa que tem de oração, hein? Sem sombra de dúvidas. Amém? É uma escola. Isso aqui eu aprendi aos pés de doutora Neuza Tioca. Amém? Aprendi
um pouco na marra, um pouco fazendo, mas é muito importante entender esse tipo de orações. Então, a oração de intercessão, ela é aquela oração empática, onde você pensa no próximo, mas onde você também pensa na nação, onde você pensa na sua cidade, onde você pensa na sua família, onde você pensa na igreja. Essa oração está completamente conectada com o segundo mandamento bíblico do Novo Testamento ou da Nova Aliança. O primeiro mandamento é o Senhor teu Deus em 3 dimensões. Depois vocês estudam aí, né? Ele fala lá de todo o coração, entendimento, toda a sua vida, né? São 3 dimensões, a gente tem que estudar sobre isso. Quais são as dimensões que a gente tem que amar a Deus? Segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. A oração de intercessão, ela está completamente conectada com você abençoar aqueles que estão à sua volta. Pode falar de novo o segundo tipo de oração? Gente, imagina que eu estou falando aqui de cabeça. Eu acho que o segundo tipo de oração, a primeira petição, o segundo era a consagração, não é não? Aquele que a gente ora é pedindo a vontade de Deus? Acho que é isso. Amém? Intercessão. Agora, dentro da intercessão, nós temos alguns tipos de intercessões, tá bom? E essa é muito importante, né? Porque o povo faz muita lambança. Muita lambança. Como que seria lambança? Vamos lá. Eu vou falar o primeiro tipo de oração e intercessão que nós fazemos em comunhão, tá bom? Vamos pensar primeiro sozinho? Ou primeiro juntos? Vamos pensar então a intercessão sozinhos. Que eu vou colocar a cereja do bolo. Não, vamos falar primeiro a oração de intercessão em comunhão, tá bom? Olha, eu vou dar muito código aqui para vocês hoje, hein? Tá? A oração de intercessão em comunhão, tá? Qual que é o desejo de Deus? Que a gente viva unidos uns com os outros, tá bom? Esse é o desejo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Quando há 2 ou 3 reunidos, como diz a palavra, ele ali estaria. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, né? Esse texto aqui a gente precisa entender, tá bom? Na verdade é assim, tudo que está no céu será trazido para a terra. Há uma tradução errada desse texto. Então, quando 2 ou 3 concordarem, aquilo que está no reino celestial de Deus, né, no reino espiritual, será trazido para a terra, ou para o plano natural. Então, anote aí. A primeira intercessão poderosa, eu diria, a mais poderosa de todas. A oração ou a intercessão mais poderosa que existe. E eu ouvi tanto a doutora Neuza, minha mãe espiritual, discipuladora, dizer isso. A oração, a intercessão mais poderosa que existe é a oração de concordância. Vocês lembram que Pedro recebeu uma promessa da parte de Deus? Jesus disse assim: você receberá a chave dos céus, Pedro. Isso é um código muito poderoso. E aí ele disse assim, e com essa chave, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Em outro texto ele dá a dica, que ele diz que há concordância, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria ali. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. No sentido de aquilo que está retido no céu, ou que já foi dado por Deus, vocês em concordância conseguem trazer. Pegaram? Ou seja, eu consigo trazer sozinho? Consegue. Mas o poder da concordância é muito maior do que sozinho, né? Se você entender lá que Daniel fez aquele
aquela dieta para não comer coisa contaminada. Ele orou por 21 dias. Aí veio Gabriel, trouxe a revelação das 70 semanas. Ele estava ali com algumas pessoas, mas ele estava fazendo um esforço praticamente sozinho, né? Mas a oração de concordância, amados, eu vou dizer para vocês, eu já ministrei muitos bruxos, satanistas, né? Por causa do Ministério de Libertação. E todos, sem exceção, eles dizem uma coisa. Os caras, eles são treinados para não ter medo de nada. Eles falam o seguinte: a única coisa que o inferno tem medo é de quando a igreja se une para orar. Aí os bichos ficam atentos. O que eles vão fazer? Eles vão fazer de tudo para usar o trauma das pessoas, para uma orar contra a outra, uma ter problema com a outra, uma ter inveja, ciúmes, para ter competição, indignação, porque isso vai o quê? Trazer divisão. Porque se o povo se unir e o cabeça for Cristo, quando que Cristo é o cabeça? Só quando tem unidade. Quando tem unidade, nós somos coroados por Jesus. E quando Jesus entra na briga, querido, acabou. Tá entendendo? Quando houver concordância. Ele não falou apenas unido, tá? Concordância. O que é concordar? É eu estar em plena concordância com aquilo que o meu irmão está falando. Amados, um irmão que saiu lá do outro lado, se converteu, ele disse o seguinte uma vez para mim: Wesley, as pessoas acham que muitas vezes o demônio está no meio das reuniões, que os capirotos manifestam. Elas estão completamente enganadas. Satanás, ele não precisa endemoniar ninguém, ele só precisa usar o trauma que ela tem para que aquele traumatizado enxergue a pessoa de forma errada e comece a deixar de concordar. Porque tem uma promessa. Quando houvesse concordância, nós seríamos coroados por Jesus. Ele se torna o cabeça. Quando eu deixo de concordar com o meu irmão, eu sou o princípio da divisão. Anote isso. Quando eu deixo de concordar com o meu irmão, eu sou o princípio da divisão. Agora, você pode dizer assim: mas Wesley, como que eu vou concordar se o cara está completamente fora da palavra? Ótimo. É uma linda pergunta. Ótima pergunta. Mas a forma que você reagir com aquilo que o irmão está fazendo pode mudar toda a situação. Existem formas e formas de agir com quem está fora da visão. Dividir e fazer um grupinho contra é a atuação do inferno. Quando eu faço um grupo à parte, quando eu faço um grupo no WhatsApp para fofoca, quando eu começo a falar mal do irmão, quando eu divido o grupo, eu estou sendo um difundidor. Como que é? Estou difundindo o ministério do inferno. O céu é unido. Quem é do céu é unido. Aí você pode falar: então o céu o inferno é dividido? Pelo contrário. Um reino dividido não persiste. Um reino dividido não continua. Ele cai. Então o inferno é bem unido, bem organizado. Só que a característica que ele precisa colocar no meio do povo de Deus é a divisão. Porque se o povo de Deus... A gente pode colocar, né? 1 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E quando fala povo, ele está falando uma comunidade, o povo unido, ok? Se meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Amados, sabe como que o ministério é destruído? Não precisa vir muita coisa. É só vir um grande enxame de dardas inflamáveis e usar o orgulho das pessoas e colocar competição. Aí quando um querer ser melhor que o outro, ponto pro inferno, ponto pro inferno, ponto pro inferno, ponto pro inferno. Quando vê, lembra que eu falei assim, ó, tudo amarradinho? Fica tudo amarrado por Satanás. A oração de concordância daqueles que pensam a mesma coisa, tá? Anota um nome aí para mim. Nós precisamos ter unidade e uma outra que chama unanimidade. O que é unanimidade? Unanimidade é pensar da mesma forma. Nós precisamos pensar da mesma forma. Quem é maduro pensa conforme Jesus pensaria. Quem é maduro, quando vê o irmãozinho lançando uma seta, não é tomar lá da cá, pá, toma logo. Jesus ficaria quietinho, perdoaria e continuaria andando junto. Toma lá da cá, é o orgulho florescido. Você está entendendo? Então diga lá, oração de concordância, essa é a mais poderosa. Agora tem uma característica. Lembra que eu falei que crente faz lambança? A gente vai em lugares onde um começa a orar, aí todo mundo começa a orar junto. Gente, essa coisa de todo mundo orar junto não é oração de concordância. É mais ou menos aquilo assim, ó. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Oração de concordância é essa. Um fala, onde todo mundo está ouvindo, e todos estão o quê? Concordando. Como que se concorda? A palavra mais conhecida no mundo inteiro, onde todas as línguas têm a mesma pronúncia, tem duas, né? Mas uma delas é amém. A concordância no reino espiritual significa amém, que assim seja. Isto é oração de concordância. Enquanto um está orando, todos estão concordando e dizendo amém. Quando tem qualquer coisinha no coração, é muito difícil de concordar. Amém? Então não dá para falar todo mundo junto. Tem que ficar quieto. Ora junto. E concorda com o que a pessoa está falando. Aí tem um outro tipo de oração, que não é oração de concordância, é o clamor, que é muito válido. Agora o clamor tem que ter uma direção. Porque senão o que acontece? Vamos todos orar para a igreja avivar. Vamos orar por avivamento. Aí o líder não dá a direção, aí um pede que a gente suba até o céu, aí o outro está pedindo para que o céu desça. Você entende? Estou fazendo aqui uma alegoria só, né? Então a oração do clamor, aonde, gente, lembrando que o Senhor ele está em todos os lugares, ouve todo mundo. Então se todo mundo estiver orando junto, é possível acontecer isso, porque Deus vai entender e ouvir todo mundo, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é muito possível que a gente já tenha feito uma oração de clamor. Só que se você participar disso, Shalom, é sobre oração feiticeira. Calma, irmã, vai ser a última, eu vou falar. Vou falar sobre isso já já. Que é um tipo de oração, né? Oração feia. A oração de clamor tem que ter uma direção. Orem por avivamento, para que aconteça isso. Aí você dá uma direção e todo mundo começa a orar junto. Aí aquele barulho de oração é uma bênção, tá? Pode orar. Isso se chama oração de clamor, tá bom? Agora, existe uma oração que a gente pode fazer pela intercessão, chamada oração por identificação.
Alguém já ouviu o termo que é assim, ó, oração, o termo assim, se colocar na brecha, aqui eu vou trazer para a intercessão individual. Essa oração pode mudar vidas. Essa oração pode mudar destinos, tá bom? Uma vez eu vi um pastor falar assim para mim: para com essa história de oração por identificação, que não é legal. Parece aquela outra religião que como se colocasse pessoas no lugar de Jesus para interceder a Deus, que é santo, né? Aquele pastor estava completamente fora da visão, né? Falei assim, é a mesma coisa que orar pela santa tal. Entenda uma coisa, nós temos base bíblica para isso. Jesus ensinou. Teve um outro cara na Bíblia que fez a mesma coisa, que é Estevão, e ele mudou o destino de uma outra pessoa. Domingo eu estava conversando com algumas pessoas e eu nem percebi que eu falei aquilo com unção. Eu falei assim, ó, Jesus, ele tinha mas ele tinha tanto caráter do céu, que no último fôlego de vida dele, ele ainda estava orando, intercedendo e abençoando os próprios caras que estavam batendo e perseguindo ele. Ele disse assim, ó, quando ele virou para aquele povo que estava matando ele: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, no último fôlego de vida dele, ainda estava abençoando as pessoas. Vocês estão entendendo? Isso se chama oração por identificação. Passa os versículos bíblicos que dão embasamento, por favor. Fran, eu vou pedir que você procure no Google, porque eu tô dando aula sem papel, tá? E eu não sei de cor na cabeça. Anota aí o começo do versículo, você procura lá no Google, tá bom? Hoje eu tô aqui mais fluindo, é que eu não sei de cor os versículos. Eu tenho um problema para decorar, né? Mas vocês sabem que Jesus disse isso, né? Jesus disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E aí, dentro daquelas pessoas, vocês podem ter certeza que teve gente que se arrependeu. E teve, porque na hora que Jesus morreu, teve um cara que falou assim: realmente, este era o Filho de Deus. Quem que é esse cara? Um dos que Jesus intercedeu. Jesus acabou de interceder, morreu. E aí o que aconteceu? O cara, ele abriu os olhos dele. Realmente, ele era o Filho de Deus. Eu creio que a vida dele mudou depois que ele entendeu isso. Um outro cara que orou por identificação, se colocando na brecha, foi Estevão. Quem era Estevão? Aquele cara que a Bíblia não fala muito dele. Fala que ele era um diácono, ele era aprovado, né? E ele estava pregando o evangelho com poder. E ele foi o quê? Apedrejado pelos fariseus, porque ele estava falando de Jesus. E certamente, o cara que estava perseguindo ele e apedrejando era um cara chamado Saulo. Wesley, onde está isso na Bíblia? Subentende-se que era Saulo, por causa do andamento da Bíblia, daquilo que vem logo após, ok? E ele estava sendo apedrejado. A palavra diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, ele viu o trono, ele olhou para a pessoa que estava apedrejando ele e disse assim: Senhor, perdoa ele. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Perdoa o pecado deles. Por causa dessa oração de identificação, ele se identificou com aquela pessoa, com o perseguidor dele. Peguem isso. A palavra fala assim, ó: orem por aqueles. Seria Saulo? Exatamente. Orem por aqueles que te perseguem. Paulo ensinando depois, né? Porque assim você amontoará brasas na cabeça daquela pessoa. O que seria isso, amontoar brasas na cabeça da pessoa? É você trazer fogo, revelação na mente daquela pessoa para que ela se converta, para que ela se arrependa.
Estevão, quando viu o céu aberto, estava quase morrendo, ele orou pelo perseguidor dele e amontoou brasas vivas na cabeça de Saulo. E Saulo, após aquele episódio, ele entrou no caminho aonde ele viu uma luz muito forte, ficou cego, e ele teve contato com Jesus, porque intercederam por ele. Intercederam pedindo perdão pelo pecado dele. Isso se chama oração por identificação. Você pode orar. Existem pessoas que estão cegas pelo pecado. Existem pessoas que não conseguem entender o que é pecado e não tem noção que está pecando. Nós podemos entrar diante de Deus e pedir: Senhor, perdão pelo pecado daquela pessoa. Amontou a brasa vivas na cabeça daquela pessoa para que ela se converta. Mas a oração mais poderosa de identificação é quando nós oramos abençoando o nosso inimigo. No caso de Estevão, ele mudou a história de Saulo. Saulo é uma palavra que está completamente conectada à palavra Saul. Olha que interessante. O código espiritual das pessoas lá na Bíblia geralmente era dado pelo nome. Interessante. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. E Saul, o rei Saul, era de qual tribo? Tribo de Benjamim. O nome de Paulo, antes de ser Paulo, ele chamava Saulo, que significa Saul. Qual que era a principal característica de Saul? Perseguir o ungido do Senhor. O que Saulo estava fazendo antes de assumir o plano original que Deus tinha para ele? Ele estava perseguindo. Mas Saulo estava na época da graça. Haviam intercessores nessa terra que se tornaram como sacerdotes. E Deus ouve a oração de sacerdotes. Deus ouviu a oração de Estevão. E o que aconteceu? Saulo, que era como Saul, se converteu e se tornou o maior apóstolo doutrinador da história. Amém? Poderia falar muito mais aqui sobre oração de identificação. Minha sugestão, eu já fiz isso, né? Eu já tive a experiência de mudar a história de pessoas orando por identificação. Pode ser que você tenha recebido a intercessão de uma pessoa. Tudo acontece debaixo de oração. Quando você ora por uma pessoa, você pode evitar acidentes, você pode evitar que a pessoa caia em pecado, você pode evitar que a pessoa morra, você pode evitar que a enfermidade pegue ela, você pode evitar que aquela pessoa largue o evangelho. Eu não sei, são tantas situações. Pessoas que não se convertem, você começa a interceder para que haja revelação, sabedoria da parte de Deus. Quem que recebe a sabedoria de Deus e conhece a Jesus e não vai se render aos pés dele? Lembrando que a nossa oração, ela tem que chegar ao ponto de desamarrar cada situação que prende a mente da pessoa. Quando a nossa oração conseguir desamarrar o que Satanás amarrou na mente da pessoa, ela se converte. Por isso eu sugiro: Senhor, não sei orar por essa pessoa, ora em línguas. Aí você começa a orar certo, tá bom? Vai mais rápido. Vocês estão entendendo? Isso é se colocar na brecha. Amém? É praticamente comprar a guerra dela. Às vezes a gente faz isso, os capirotos daquela pessoa que ataca começam a vir em cima da gente. Aí a gente tem que se proteger, colocar armadura, se esconder para fazer certas coisas. Certas pessoas que a gente intercede, a gente tem que pedir autorização para o Senhor, tá? Certas guerras que a gente entra, elas vão ser muito intensas. Então tem que pedir. Tem gente que a gente tem que pedir autorização para interceder. Amém? Mas você pode interceder. Amém? Principalmente pelo seu... Você tem problema na sua família, de pessoas que não se converteram, estão em pecado, estão em algum vício de pecado, orem por identificação. Faz uma anotação assim dos pecados dessa pessoa, tá bom? Entender? Oração por identificação. Muito bom. Agora vamos fazer vamos falar e terminar essa live falando sobre um tipo de oração chamado oração contrária. Como
Vamos agora entender como se tornar um feiticeiro. Como se tornar um bruxo gospel. Como se tornar um macumbeiro gospel. É fácil. É só você estar machucado, ferido, traído e querer interceder. Aí acontece o quê? Oração contrária. O que é uma oração contrária, gente? Entenda uma coisa. O reino espiritual, ele tem 2 lados só. Ele não tem o terceiro, ele não tem o quarto lado. Entendam que a oração é uma palavra que nós lançamos no reino espiritual. Pegaram? Se tem 2 lados, é o lado de Deus e o lado do inferno, ok? Quando eu lanço uma palavra, e essa palavra ela está completamente contrária à palavra de Deus, o que vai acontecer? Deus vai pegar essa palavra e Deus vai responder a sua oração? É uma oração que não glorifica a Deus. Ela está amaldiçoando uma pessoa. Daqui a pouco eu vou falar os tipos de oração contrária, tá bom? É Deus que vai pegar essa oração? Não. Como elas são palavras, de acordo com a palavra de Deus, as palavras ficam, né? Sabe, não é isso, o que eu vou citar agora não é a palavra de Deus, mas é só uma alegoria para você entender. Quando se jogam palavras ao vento, ninguém mais pode pegar. Ok? Acabou. É como uma pena. Você jogou, acabou. Gente, a live vai ficar salva, tá? Sim, todas as lives eu deixo salva. Como as palavras ficam no reino espiritual, quando você faz uma oração para Deus, eu vou ensinar isso no curso de intercessão profética, que é o movimento da oração. Se ela é de Deus, tem um anjo específico que vai pegar a sua oração, ele vai levar para o céu, ele vai entregar para os anciões que ficam diante do trono. Os anciões vão colocar em uma taça. Aí vem um serafim que fica acima do trono, pega a taça e coloca nas pedras afogueadas que estão diante do trono. Aí aquela oração, ela vira incenso suave, e aí sobe as narinas de Deus. E quando Deus recebe aquele incenso suave, a resposta é quando ele aspira. Aí o anjo pega de volta aquela aspiração, aquela fumaça que Deus aspirou, e ela é a resposta, ponto. Esse é o movimento, basicamente. Tem base bíblica para tudo isso, tá bom? Esta oração glorifica a Deus. Agora, você acha que uma oração que não glorifica a Deus, que amaldiçoa, o anjo vai pegar? Não é, quem pega é um demônio. Aí os demônios pegam uma oração contrária, o que eles vão fazer? A autoridade que eles não tinham de tocar na vida de uma pessoa, elas vão ter por quê? Nós somos sacerdotes, nós somos reis, nós temos autoridade nessa terra de fazer as coisas. Satanás não tem mais nada, ele precisa de uma aprovação, ele precisa de uma deliberação. Satanás, ele precisa de uma liberação, ele precisa que alguém peça para ele fazer algo. E ele só precisa o quê? Da autoridade de uma pessoa liberando uma palavra para ele pegar aquela palavra e poder atuar contra a pessoa. Vocês estão entendendo? O movimento do reino espiritual? Aí, o demônio pega a palavra, aí vamos supor assim, ó. Uma pessoa traumatizada foi traída, ela está triste porque ela foi traída pela pessoa, a pessoa rejeitou ela, disse que ia colocar no grupo de louvor, não colocou e colocou o outro porque o outro canta melhor. Aí o traumatizado, que não conhece a palavra, ele vai se sentir extremamente magoado, rejeitado, abandonado, vai conectar todas as feridas do abandono do pai na infância, da mãe, da rejeição que ele teve na escola, e aquilo vai virar um negócio terrível e vai surgir um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, e aqueles sentimentos vão tomar conta daquela pessoa e ele começa a liberar então o quê? Deus mostra para aquela pessoa
que ela está errada. Começa a tocar naquela pessoa agora, Senhor Jesus. Se for possível, Deus, traz o leito para aquela pessoa, para ela entender o que ela está fazendo de errado. Eu estou dando um exemplo, ok? Aí a pessoa começa a liberar, começa a amaldiçoar. E muitas vezes nós amaldiçoamos nem orando, tá? É liberando palavras, às vezes levantando falso testemunho, porque quando você libera a palavra, você já está declarando o que a pessoa é, né? Aí aquelas palavras, elas são a autorização que Satanás precisa para tocar na outra. Ela transforma aquela palavra numa seta e começa a encravar nas costas das pessoas. Lembrando que a tua palavra, a tua oração se transformou numa seta que o demônio pegou e colocou nas costas da pessoa. E aí a pessoa fica cheia de dores e aquela seta, ela tem uma intenção e uma motivação. Então, se foi decretado enfermidade, vai gerar enfermidade se aquela pessoa não orar retirando a seta. Mas Wesley, quem é de Deus a seta não pega. Deixa eu falar uma coisa para você, querido e minha querida. Vamos entender como funciona o reino espiritual. Se você é de Deus, você vai ter uma armadura e você vai ter um escudo para resistir os dardos inflamáveis do inimigo. Quando um irmão, que deveria ser seu intercessor, lança uma seta contra você, ele está do mesmo lado que você. Lembrando, vamos supor aqui, ó, tem o lado do diabo desse lado e o lado de Deus. Quem é de Deus está desse lado, aqui. Se eu lanço uma seta desse lado, vai pegar em qualquer pessoa. Por quê? O diabo não vai passar por cima do leão da tribo de Judá que está na minha frente. Mas eu estou do lado do meu irmão. A seta que eu lançar contra ele pega. Estão entendendo? Como que funciona o reino espiritual? Ou seja, oração contrária, ela tem mais força que macumba. Porque macumba não pega feitiço, bruxaria, não pega em crente altamente evangelizado. Não é irmão, é primo. Não tem dessa. Amados, os bruxos, os feiticeiros, eles nem lançam feitiço em pessoas altamente evangelizadas. O que é uma pessoa altamente evangelizada? Que conhece a palavra, pratica e vive. Não fica dando brecha. Agora, quando uma pessoa tem brecha, o feitiço pega, tá? A macumba pega. Porque a pessoa está cheia de brechas. Isso a gente tem que ter outra live para ensinar sobre brecha, ok? Agora, uma pessoa que está em obediência ao Senhor, a única coisa que pode vir contra ela, e Satanás sabe disso, é a oração contrária de um irmão, que a gente chama de apunhalada pelas costas. Aí o Wesley não concorda com isso. Gente, isso é experiência, tá? Oração de crente é pior que macumba por causa disso. São duas pessoas que estão do mesmo lado, um lutando contra o outro. Lembra que eu falei? Satanás só precisa dividir. Ele não precisa endemoniar ninguém. Ele não precisa ficar no meio das pessoas. Ele lança uma seta na pessoa. Às vezes, a seta que aquela pessoa recebeu não é nem a verdade. Ela começa a olhar para o irmão já de uma forma estranha, começa a entender o que não é, começa a ver coisa onde não tem, aí de repente já começa a falar mal, já chama um de canto, começa a falar, e aí começa a vir a divisão. Aí daqui a pouco começa... Aí, qual que é o problema? Eu vou entrar num negócio que é feijoada espiritual, tá? Eu não sei se vocês sabem o que significa egrégora. O que é uma egrégora? O que nós chamamos de concordância no reino espiritual para o lado de Deus, onde 2 ou 3 se reunirem no mesmo pensamento, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ou seja, vão trazer o que está, né? Ali que vai gerar o quê? Uma atmosfera de concordância. O que é uma egrégora? É exatamente isso ao contrário para o reino do diabo. Pessoas que falam mal da outra, elas geram uma concordância ao contrário, que vai gerar uma egrégora. A irmã está falando energia. Eu não vou falar isso porque tem crente que até retorce assim quando você fala energia cósmica, né? Pode ser energia, tá? O povo lá na macumba ou na nova era chama de energia.
Egrégora eles também falam. O que é uma egrégora? É uma forma de pensamento. Aí o que acontece? O diabo ele pode estabelecer pequenas até grandes egrégoras, lançando mentiras nas mentes das pessoas sobre uma determinada pessoa. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Aquela egrégora dá força e autoridade para o diabo distorcer a imagem das pessoas. Qual que é o problema? A egrégora, ela gera atmosfera. Quem entrar debaixo dessa atmosfera aqui, ó, aqui está uma egrégora, né? Quem entrar debaixo daquela atmosfera vai começar a pensar como aquela egrégora. Ela olha para aquela pessoa que estão falando mal, ela vai ver assim, vai lá e vai pensar assim, aquela pessoa é assim, assim, assim. Mas não é, é só a atmosfera que geraram. Porque houve muita fofoca, muita falação. Satanás, ele conhece isso, ele usa isso, é a arma dele. Nem sempre ele consegue entrar e quebrar uma igreja, mas ele consegue pegar pessoas feridas, como isso, gerar fofoca, gerar mentiras, né? É muito fácil Satanás lançar um dardo inflamável numa pessoa machucada e ferida e fazer ela ver coisas que não existem. Consegue até fazer ela ouvir coisas que não falaram. Começa a pessoa fala ABCD, a pessoa ouve lá MNOPQ. É isso que acontece. Uma pessoa ferida, ela é facilmente manipulada pelos dardos inflamáveis. Por quê? Que ela tá vulnerável. A pessoa ferida, ela peca, ela perde o capacete da salvação, ela perde a couraça da justiça. Aí vem um dardo inflamável e facilmente, né? Aí essa pessoa dissemina uma sujeira aqui, tá aqui. Daqui a pouco tá falando de quem? O dardo inflamável tá controlando ela para falar mal do pastor. Aí daqui a pouco começa a se... É que nem uma planta, porque a egrégora ela tem a forma de uma árvore, tá? Ela nasce, brota, aí quanto mais pessoas pensarem igual, ela vai crescendo. Daqui a pouco toda a igreja tá falando mal do pastor. Tô dando um exemplo, tá? Quem entra debaixo daquela egrégora começa a pensar igual. É assim que se destrói uma igreja, né? Por exemplo, você tem egrégoras num lugar onde todo mundo pensa igual. Se você for, por exemplo, num centro espírita, ali tem uma egrégora do centro espírita. Todo mundo pensa igual. Quem entrar debaixo daquele lugar vai pensar assim, nossa, não é que isso é bom, não é que é verdade? Porque ela entra naquela atmosfera. Tudo é atmosfera. Por isso que nós temos que gerar a atmosfera do amor de Deus. Aonde tem a atmosfera de adoração, não tem lugar para nada que não for de Deus. E quem entrar debaixo daquela atmosfera, eu diria, é contaminado pela presença de Deus. Você já passa a ser de Deus. Aonde tem a presença de Deus, as pessoas são limpas, são curadas. Porque a atmosfera da presença de Deus traz os atributos e as características de Deus. Vocês estão entendendo? Eu falei que o filé ia ficar pro final. Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma oração contrária. Uma oração contrária, ela pode fazer mal para uma pessoa até gerar uma atmosfera de mentira de Satanás. Gente, e tem egrégoras poderosíssimas que vão ter que ter muito jejum, muita oração para ser quebradas nos lugares. E Satanás só precisa de uma pessoa ferida. Os satanistas, antes eles entravam para destruir as igrejas. Hoje, eles só precisam de uma manipuladora com uma ferida, uma anarquista, uma feminista. Aí uma começa a se juntar com a outra, começam a confabular coisas e falar. Daqui a pouco elas estão assim, ó. Aí daqui a pouco elas começam a orar para abençoar aquelas outras pessoas que elas não concordam. Aí elas geram uma egrégora. Se a liderança não perceber isso, elas destroem a igreja. Estou dando nome feminino, mas pode ser homens também. Tem homem que é fofoqueiro. Aliás, às vezes tem mais homem fofoqueiro que mulher. Tá bom? Eu estou dando alguns exemplos aqui, eu espero que vocês estejam pegando as coisas. Agora eu quero pedir algo. Geralmente quando eu dou essa aula, quando eu falo desse tipo de coisa, a gente começa a procurar um monte de gente. Em nome de Jesus, eu estou repreendendo cada um de nós aqui. Tente procurar em você se não há esses atributos que eu estou falando de oração contrária. É muito fácil a gente olhar para o irmão, ver coisa errada e começar a orar.
Amém? Aí a gente entra com o sangue de Jesus. Irmã, o sangue de Jesus é poderoso. Mas o sangue de Jesus só tem contato em lugar que tem arrependimento. Sem arrependimento, sem quebrantamento, o sangue de Jesus não lava nada, tá bom? Jesus não é obrigado a lavar pessoas que não são arrependidas. O sangue de Jesus, ele lava o arrependido. Então, para quebrar o poder de uma egrégora, vai ter que desconstruir ela com pedido de perdão e confessar cada oraçãozinha que fizeram. Então, lembra que eu falei? O diabo tem aqui 100 amarrações. Você vai ter que desamarrar uma por uma. Cada oração que foi feita, cada ato profético que foi feito. Aí quando desamarrar aquilo, a egrégora se desfaz. Aí está liberado para a presença de Deus vir de novo. Sem arrependimento, não tem nenhum tipo de resultado. Amém? Vocês pegaram, gente? 1h35 de live aqui. Eu espero que vocês tenham entendido os tipos de orações e qual é o movimento espiritual que elas geram. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Espero que vocês tenham entendido aí. Porque a flecha do ímpio pega o justo? Em qual sentido? Shalom, Francisco. Arrependimento sincero, né, pastor? Sim, arrependimento sincero. Arrependimento de boca não vale. Estou abrindo aqui para perguntas, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Pastor Johnny, você tem alguma coisa para acrescentar aí? Quer falar alguma coisa? Eu te chamo aqui se tivesse a falar. Às vezes eu esqueci de falar alguma coisa. Gente, pastor, cheguei agora e sinto muita mágoa de algumas pessoas. Mas sinto muita vergonha de pedir desculpa por ter mágoa, orando. É Deus que tem que fazer, viu? Pede a força de Jesus para você conseguir perdoar. O que fazer quando nós viemos de um ministério forte de intercessão e a igreja não entende muito sobre o assunto? Tem que gerar. Tá? Uma das orações que a gente faz é gerar. A gente pega a vontade de Deus e gera. É como se fosse uma mãe que gera um bebê. A intercessão tem a figura de uma mãe que gera um bebê. Tem que gerar em oração. Pedir até que o Senhor estabeleça. O ímpio declarar palavras de inveja, por exemplo. Aí tem a ver com energia, tá? A gente precisa sair dessa atmosfera. Não é que a flecha do ímpio pega a gente. Mas a gente pode entrar no barulho. A gente pode entrar naquela situação. A gente não pode dar ouvidos para essas coisas. Tá bom? Não, a gente percebe que tem alguma coisa em volta. Mas o favor do Senhor está sobre os justos, tá bom? O justo sempre prevalece, se for justo. Existe castigo para quem ora contra, certo? Imagino que plantamos colhemos. Exatamente. Boa pergunta, viu, Dani? Qual que é o castigo da oração feiticeira? Tudo que nós lançarmos contra uma pessoa vai voltar contra nós. Só que tudo que acontece no reino espiritual é recalcado, sacudido e transbordante. Tem 3 dimensões. Ela vem mais forte. Ou vem 30, ou vem 100, 60 ou 100% a mais. Então, se eu lancei uma maldição sobre uma pessoa para que ela morra, aquela maldição vai voltar 3 vezes mais forte para mim ou muito mais. Não dá para quantificar, tá bom? Mas tudo que a gente colhe, a gente planta. E o que a gente planta vai vir mais intenso. Então, tem que dobrar a língua quando a gente for amaldiçoar uma pessoa. Pode ser que a gente esteja colhendo situações que nós plantamos no passado. Foi perfeito, pastor. O Espírito nos revela que tem pessoas fazendo orações contrárias. Revela. Ou se revela. Geralmente a gente sente a setada nas costas. Revela, tem que pedir. Ele fala.
Foi por isso que o favor de Deus veio sobre nós. Lembra, pessoal, que as inscrições para o estudo... Amém. Gente, 10 lives falando sobre oração. Tudo para basear vocês. E nós vamos começar... Gente, tudo que eu estou falando vai ficar muito aqui ainda perto do que nós vamos ensinar no estudo de intercessão profética. Lembrando que intercessão é só um tipo de oração. Daquela que pode... interceder por pessoas, por lugares, por ambientes, pela sua casa. O que é profético? É quando você sabe o que Deus quer, discerne o que Deus quer e ora o que Deus quer. Nas lives passadas eu ensinei para vocês. Nós não recebemos porque nós não sabemos pedir direito. Então a oração profética busca a vontade de Deus a partir dos dons espirituais, através do dom profético, e a gente começa a se interceder através da revelação. Então, nós faremos estudos sobre intercessão profética, faremos ativações e treinamentos. As inscrições são feitas através, coloca aí, Pastor Johnny, o @ Tenda da Glória. Se você não fez a sua inscrição, os estudos são de sexta-feira, ok? Das 20 às 22 horas. Começa a semana que vem já. Duram 12 aulas apenas, ok? Deixa o link aqui de inscrição. Eu não consigo colocar o link, mas eu consigo colocar. Você vai entrar lá na Tenda da Glória, tá? E lá na Tenda da Glória, quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês. Como que faz? Ó, você vai entrar na Tenda da Glória. Aí vocês vão ver aqui, ó, Eventbrite. Vocês vão clicar nesse link Eventbrite e vão fazer a inscrição, tá bom? Aí, mais uma vez eu vou falar, porque dessa vez nós estamos cobrando a inscrição, ok? Todos os recursos vão para a Tenda da Glória, que ajuda moradores de rua. Mas eu quero que vocês encarem que este curso não é pago por uma situação. Da outra vez que nós fizemos o curso de libertação, a gente não cobrou nada e vieram 600 pessoas e se inscreveram. Deu o maior trabalhão pra gente inscrever todo mundo. Começou a fazer aula, começou com 200, se formaram 100 pessoas. Dessa vez, só vão entrar pessoas que querem fazer de verdade, tá bom? E agora, R$100, gente, se assim, quer encarar que você vai pagar um curso, ok, são 12 aulas mais os treinamentos. Se eu pensar 100 dividido por 12 aulas, dá R$8,30 por aula. É até ridículo falar, né, gente? Que eu vou pagar R$8,30 por aula. Né? Você não está pagando por um curso, você só está abençoando a tenda, ok? Esse dinheiro vai ajudar o morador de rua. Se você entra lá, no Eventbrite você consegue dividir não sei quantas vezes sem juros, no cartão, enfim. E eu falo, faça a sua inscrição. Se você quiser aprender mais sobre intercessão, quiser ser ativado nos dons proféticos e quiser mudar o destino de pessoas intercedendo. Amém? E eu oro para que este ensinamento fique aí guardado no teu coração. A partir dele nós vamos conseguir avançar para o ensinamento mais profético da intercessão. Tá bom, queridos? Não deixe de fazer a sua inscrição. Vai ser bênção. Começa a semana que vem. Eu serei um dos professores. Na verdade, eu dou a maior quantidade de aulas. O professor Johnny é professor, tá? O pastor Johnny é professor. Nós vamos chamar nomes pesados para dar aula também, viu? Não vou nem falar aqui enfim, são nomes pesados, tá? Povo que vocês conhecem, que vocês iriam só por causa desses nomes. Amém? Glória a Deus. Vai ser pelo Zoom? Não, vai ser pelo Google Meet dessa vez. Tá bom? Mas eu creio que vocês devem estar acostumados a mexer com o Google Meet. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos que assistiram essa live aula. E em nome de Jesus, Pai, que esta semente que foi lançada seja guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Eu profetizo que
que esse nível de conhecimento irá mudar destinos de pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida para que você tenha uma vida de secreto, uma vida de altar secreto com o Senhor através daquilo que você aprendeu, dos tipos de orações. Seja guardado, seja abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Eu te abençoo. Tenha uma noite de sonhos proféticos. Amém? Que você descanse bem. Obrigado por ter assistido essa live até esse momento. Bom? Em nome de Jesus, eu conto com vocês. Espero encontrar com vocês sexta-feira que vem lá no nosso estudo de adoração profética. E se você puder, posso pedir para você, me ajuda a divulgar. Se você conhece uma pessoa que precisa aprender a orar, assim, não fica só no divulgar aqui não, vai lá na tenda e divulga, né? Fala para a pessoa, né? Faça o curso, o estudo, você vai ser abençoado. Nós vamos dar certificado no final, inclusive, amém? Mas o ensino é poderoso. Nossa intenção é ativar o povo de Deus, tá bom? Posso contar com você? Se você trouxer pelo menos 1 ou 2, já vai ser de grande ajuda para mim, do pastor John. Beijo no coração, queridos. E nos vemos. Eu não sei se eu faço live amanhã, mas se vocês olharem aí, eu vou colocar, tá bom? Talvez amanhã eu possa trazer um vislumbre sobre a adoração, a intercessão profética, tá bom? Só um vislumbre, tá? Então vamos fazer uma live amanhã que eu vou começar a brincar ali e falar por cima do que é uma intercessão profética. Beijos, tchau, tchau.